Opa, Gustavo Freire, mestre do iOS na área. Fala aí, tudo bom? Pronto para mais uma dica daquelas matadoras de explodir no cérebro? Bom, bacana. Porque hoje eu quero te contar o seguinte, né? iPad substitui o computador, né? Como é que tá o panorama dos iPads hoje? Hoje são 5 iPads sendo comercializados. Inclusive a Apple oficializou o meu jeito de usar o iPad. Eu não fiquei muito contente com isso não vou contar o motivo já. Mas qual é o melhor iPad hoje, né? Como você escolhe o iPad ideal para você? Mas antes de entrar nesse assunto, aí tá acompanhando aqui no YouTube, dá o joinha, dá o joinha, se inscreve no canal. No final, diz aquilo que você achou, se você concorda, se você não concorda. E eu lembro sempre que eu tenho um livro com as configurações mandatórias do iOS 13. Na verdade, é iOS 13 e iPadOS 13, né? A combinação desse, entra também Apple Watch, é essa combinação. Quem comprar agora a versão iOS 13 leva a versão iOS 14, que vai sair ali no finalzinho de setembro, iníciozinho de outubro, né? Quando sair o iOS 14. Primeira pergunta: iPad substitui o computador? Para responder essa pergunta, a gente precisa definir o que é substituir. O iPad ele faz tudo que um computador faz? Não faz. Então, de pronto, já não substitui. Isso não significa que a gente deva descartar o iPad. Não é isso. Se fizesse a mesma coisa que um computador, se chamaria computador, não se chamaria tablet, não se chamaria, no caso aqui, o iPad. É aquela coisa, né? Carro substitui moto, moto substitui carro. Moto pode atender às suas necessidades, né? Um transporte rápido, individual. De repente você precisou de mais, você tem mais do que a moto consegue oferecer, você tem um Uber, você tem um táxi, mas ainda assim Uber tem limites, né? Não é um transporte família, né? O carrinho de bebê ali, né? É uma complicação a mais, né? Carro acaba sendo quase como uma casa, né? Cheio de apetrechos, é pessoal. Você entra no carro, você se sente seguro. E mesmo entre os carros, você tem carros diferentes, né? Você tem carro esportivo, né? Como tem MacBook, né? Tem vários tipos. Eu até contei lá no mestre do Mac como você escolhe o MacBook ideal, e aí eu vi, né? Tem 3 MacBooks para você escolher e 5 iPads, então tem que fazer de iPad também. Então entende esse panorama de que a substituição pode acontecer para você. Tem mais iPad do que MacBook. Então, a primeira coisa, pelo menos no momento que a gente está hoje, não pense em substituição, né? Não pense, o iPad substitui o computador. Pensa como alternativa. Peraí, o iPad é uma alternativa ao computador. Pode até substituir, atender a 100% das suas necessidades. E como é que você descobre isso? Não tem muito jeito, é testando. Você pega as principais coisas que você faz num computador e vê se consegue fazer a mesma coisa no iPad. É a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Eu vou conseguir no Mac fazer todas as coisas que eu fazia no Windows? Não tem muito jeito, você vai ter que testar. De repente, você tem um programa do governo ali de contabilidade, ali, uma declaração que você tem que fazer, você não vai conseguir fazer no Mac. Claro que tem como você virtualizar, né? No Mac RM, vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Mas hoje eu consigo fazer uma declaração, usar os programas de um Windows no Mac. Então, vamos ver como é que vai ficar isso mais pra frente. Aliás, né, falando dessas necessidades, quais são as necessidades? Isso vai ajudar muito a definir o papel do iPad. Quais são as necessidades tecnológicas que a gente tem hoje, né? Claro que tem gente que passa fome, gente que não tem onde dormir. Tô fazendo esse disclaimer porque hoje tem que ser tudo muito bem falado, senão a galera fica chateada. Meu ponto aqui não é um ponto de vista social, é um ponto do seguinte: olha, o estágio que a tecnologia tá, né, de acordo com a tecnologia existente, todo mundo deveria ter geladeira em casa, ter TV, nem para ver TV, né, ali pro streaming, todo mundo deveria ter, né, acesso à internet e um comunicador, né. Vou usar aqui o termo comunicador para referir a smartphone, né, por quê? Porque eu não acredito, né, smartphone tem uma coisa meio que de produtividade. E eu não acredito em produtividade no estrito senso da palavra em smartphone, né? Smartphone para mim ele é um comunicador. No sentido amplo de produtividade, ok, você consegue fazer coisas no seu smartphone, você consegue agilizar muitas coisas. Por isso que eu estou, né, dizendo que é um facilitador. Por quê? E aí entra também um pouco do iPad, se bem que nem tanto, né? O iPad acaba servindo de curinho, vamos deixar ele de fora do papo.
pelo menos por hora. Mas tem algo que você leva para fazer 2 horas no smartphone, você vai fazer no seu computador, você vai levar 30 minutos, 20 minutos às vezes, né? Você vai levar muito menos tempo. Você foi produtivo? De repente, né, eu tava lá 2 horas de bobeira, não ia fazer nada, só tinha o iPhone, tá bom, eu tô sendo produtivo. Mas entendeu qual é a relação, não? Qual é a proporção? Claro que tem coisas que você vai ser mais rápido para fazer no smartphone, mesmo inconscientemente. Eu, por exemplo, respondo os meus e-mails no iPhone. Primeiro porque a telinha é pequenininha e é desconfortável, então eu não tô sentado no meu computador aqui no meu estúdio, aqui confortável, tomando um negocinho aqui, né, um refrigerante. Não, tô ali na correria, tô no elevador e eu quero responder rápido. Pra mim é bom, porque e-mail é um canal de comunicação, é um alô, é uma ligação que você atende. Não, sim, tá, não, quero sim, não quero não, tá bom, tchau. Né? Pra mim, e-mail não é um lugar de bater papo. Claro que existem exceções, aquelas coisas todas. Tem os e-mails do mestre do Mac, do mestre do iOS, que aí eu tenho que ter o meu ambiente. Às vezes a pessoa me pergunta, poxa, qual é o que de não sei o quê? Cara, não tenho a menor ideia, né? Eu preciso ter as minhas ferramentas, ter acesso ao meu, né, digamos assim, ao meu mundinho pra, né, conseguir te responder. E muitas das vezes não consigo, né, quando tô lá no mundinho, enfim, trabalho, enfim, a pressão do dia a dia, acabo não conseguindo responder todo mundo. Então tem, né, essas necessidades de cada um e sempre use isso a seu favor, né? Esse é o meu ponto. Use sempre a seu favor. Você é mais produtivo, né, do ponto de vista, seja prazeroso, enfim, o conceito de produtividade que você tem, seja menor tempo, seja maior prazer, tá bacana de fazer nessa ferramenta? Beleza, tem uma outra opção melhor que vai de alguma maneira te fazer mais feliz, né, num sentido mais amplo. Eu sempre uso isso a seu favor. Então, nossas necessidades aqui, né, geladeira, TV, internet, comunicador, né, claro que tem mais coisas, né, tô sendo simplista assim, mas se você trabalha com um computador, eu recomendo que você tenha um computador ou um notebook, né, que você tenha uma máquina propriamente na sua casa, ainda que você tenha uma máquina no seu trabalho. E agora chegou aqui a vez de falar do iPad. Imagina que você não trabalhe diretamente com computação e você acha ali o iPhone pequenininho. Você pode ter mais conforto com o iPad. Aí entra o primeiro uso do iPad. Ainda tem um uso profissional, vamos guardar aqui no bolso. Porque o iPad, né, eu dizia que ele era um brinquedinho e cada vez mais ele vem se reposicionando, né, como um computador. A Apple tá vendendo bastante essa ideia agora. Agora tem um teclado, tem um mouse, né? Ficou mais próximo ainda da velocidade, as coisas que você faz acaba, né, é bom para ser essa alternativa, né, ao computador. Mas eu ouso dizer que o iPad continua sendo um brinquedinho com o teclado, mouse, essas coisas todas. Eu vou até elevar ele para uma categoria que eu tô chamando aqui de ferramenta de entrada de texto. E é a oficialização exatamente do uso que eu faço de iPad. Eu tenho dentro do iPhone, que é o meu comunicador, tenho a máquina que eu ganho dinheiro, propriamente tal, que é o MacBook. E tem aquelas coisinhas que eu quero fazer, não no iPhone porque ele é pequenininho, mas também não quero levar o MacBook porque é grandão, porque é pesado, porque é meio desengonçado. Eu quero só um teclado, digamos assim. Aí entra o iPad, sempre com teclado, pode ser também sem teclado, mas não é físico, mas vai ficar com a tela mais apertadinha. Gosto, quando tô nessa vibe, né? Ele preenche uma lacuna entre o iPhone e o MacBook para produtividade, né? Por isso que eu tô chamando de ferramenta de entrada de texto. E por que eu disse que eu fiquei chateado, né, com essa oficialização? Pô, qual que legal, a Apple oficializou, você tava certo. Eu não vejo assim, para mim isso era uma coisa clara há 10 anos atrás, né? Não mudou a minha visão. A Apple tá reposicionando o iPad no mercado, dá a entender que ela queria fazer algo que não conseguiu e se rendeu, tá bom, vou transformar isso aqui em algo próximo ao notebook. Para mim, o iPad ele é um nicho específico, ele tem problemas de entrada de texto. Por mais que você tenha agora no iOS 14 reconhecimento de escrita, entrar texto, né, a entrada de dados no iPad é complicada, mesmo com mouse, mesmo com teclado, não é tão azeitado quanto acontece num notebook. Mas a Apple tentou fazer um modelo que não decolou, então tá bom, vou usar o modelo do notebook.
por isso que eu fico triste. Porque eu queria que a Apple bolasse um novo jeito aí eu queria estar errado para Apple bolar um novo jeito de entrada de dados, uma nova maneira de interação, né, com o iPad, mas isso não aconteceu. Ela meio, tá bom, ela meio que se rendeu. Ah, tá bom, vai, vamos usar as coisas tradicionais. E aí faço também uma ressalva, né, para profissões, para usos específicos, como artistas, né, precisam da caneta, dos estudantes, né, que tem ali algumas funções específicas onde o iPad pode atender muito bem. Então, o iPad substitui? Não. Pode atender às suas necessidades, testa. Se você trabalha com computação, seja advogado que seja, mas tem uma máquina, né, onde você trabalha ali e não precisa estar ligado à computação, o seu trabalho, mas faz uso de computador, faz uso de computação, não tem jeito, você precisa ter um computador. Se você não tem essa necessidade, o iPad ele entra como uma alternativa ao iPhone, né, para ter mais conforto. E se você precisa ter um comunicador, e isso que eu tô chamando, né, e um computador, você também tem essa alternativa que é o iPad, que entra aqui no meio. Hoje, como eu falei, são 5 iPads sendo vendidos. Você tem o iPad Air 3, você tem o Pro de 12.9 polegadas, o iPad Pro de 11 polegadas, o iPad de 10.2 polegadas e o iPad Mini 5 de, acho que são 8 polegadas, 7.8, 7.9 polegadas, alguma coisa assim. E como é que você descobre o melhor iPad para você? Eu diria que o iPad que você tem que comprar, o iPad que você tem que usar, o iPad referência, né? O iPad, o olho, né? Eu falo isso lá na escolha do MacBook Ideal. O olho você tem que olhar para onde? Você tem que olhar para o iPad Air 3. Esse é o iPad que a Apple quer que você use, né? É o iPad referência. Ele faz vezes de MacBook Air, mais ou menos, né? Eu até mantenho o nome, é o iPad Air, né? Terceira geração. Ele tem um bom preço, tem potência, tem portabilidade, né? Tem essa agilidade. Ele é um A12. Desvantagem dele é que não tem USB-C e também não tem o Apple Pencil 2. Ele só é compatível com o Apple Pencil 1. Se você precisa de USB-C, se você precisa do Pencil 2, se você de alguma maneira precisa de mais, eu quero aqui mais aqui do meu iPad, aí você entra na linha Pro. Se você quiser usar o iPad realmente como um substituto, uma alternativa mais profissional ao seu computador, não tem jeito, você vai precisar de um latifúndio, né? É o conforto de tela, você vai precisar de um 12.9 para ter esse conforto de tela, para você ter mais espaço, né? Aí já é mais para uso como um computador, por mais que não substitua, né? Mas atendendo às suas necessidades, para essa coisa de atuar como um computador principal. Se for, você precisa de mais, mas quer atuar como um teclado, como um computador secundário, você vai de iPad Pro de 11 polegadas. A desvantagem desses dois modelos é que é caro, não é mesmo? Tudo bem, é um computador principal, você não vai precisar ter um computador. Então já melhor ali no caso de 12.9 polegadas, mas no caso de 11 polegadas, que é mais barato do que de 12.9, fica então, acho que se você não precisar desse mais, volta e vai de Air 3 com o A12. Se você tá apertado de grana, né, ou mercado educacional, uma coisa com volume, e você tem o iPad de 10.2 polegadas, ele já é um iPad mais antiguinho, mas tem um excelente preço comparativamente. Ele roda um A10, não é o A12, então ele é de 2017, 2017, se eu lembro bem, mas é completamente capaz, né? É para apertado de grana. E se você precisa de portabilidade extrema, aí é o iPad Mini 5. O iPad Mini 5, ele é um Air 3, tem A12, tem tudo, só que pequeno. Não vai ter USB-C, como não tem no Air 3, não vai ter o Apple Pencil 2, como o Air 3 também não tem, só vai suportar o Pencil 1. E não vai ter também uma diferença que não vai ter o Smart Connector. Na traseira, aquelas 3 bolinhas ali, não vai ter o Smart Connector. Bateria é 10 horas em todos os modelos, então vou até retirar da jogada o quesito bateria. Eu levo isso em consideração lá no MacBook. Simples, né? Olha pro Air, é a tua referência. Apertado de grana, mercado educacional, alguma coisa ali, vai pro 10.2 polegadas, portabilidade, o Air 3 pequenininho, que é o Mini 5,
E você precisa de mais o Pro 12.9 polegadas se for o principal, se você quiser conforto de tela, e ali no meio termo, ali, entre o tamanho de tela, potência e portabilidade, comparativamente com o Air 3, você tem o Pro de 11 polegadas. Curtiu? Bacana, né? Lembrou de algum amigo? Pô, rapaz, eu tava conversando com isso com o fulano. Encaminha pra ele, né? Ele tá querendo comprar um iPad. Qual é o iPad ideal? Quais são os usos? Essa coisa de substituir computador, não substitui o computador. Marca ele aqui, encaminha pra ele. Ele vai te agradecer porque você tá iluminando, e eu também vou te agradecer porque você tá me ajudando a espalhar a palavra. E se você quiser receber diretamente essas dicas no seu e-mail, o que você faz? Você vai em mestredoios.com.br, coloca o seu e-mail que eu vou mandar diretamente pra você. Abraços, vem ser mais produtivo com o seu iOS, iPadOS, WatchOS e demais universo iOS. mestredoios.com.br. Abraços, até a próxima dica. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.